Prezados alunos das minhas turmas do segundo ano de Administração, Automação e Edificações, sejam bem-vindos. É um prazer estar novamente com vocês. Vamos agora começar, ou melhor, dar continuidade àquela nossa última aula da terça-feira, do dia 25, tá, de maio. E nesta aula de hoje, sobre termoquímica, continuação da termoquímica, nós vamos focar o nosso estudo nas reações de combustão. Nós vamos trabalhar em cima do calor molar de combustão, também chamado de entalpia molar de combustão. E por que esse foco nas reações de combustão? Porque são as reações químicas mais importantes para a humanidade, para as atividades do ser humano. As reações de combustão são exotérmicas, elas produzem calor, elas liberam calor e são a nossa principal fonte de energia. Nós, na indústria, nas residências, nos veículos, nós utilizamos como fonte de energia as reações de combustão que ocorrem com determinadas substâncias. Daí a importância desse assunto especificamente, que são as reações de combustão. Vou passar diretamente para o compartilhamento da nossa apostila, da nossa apresentação. Então, na aula passada, nós demos uma passada, nós demos uma geral sobre o que é termoquímica, a parte da química que estuda os calores, as trocas de calor envolvidas nas reações químicas, o que são reações exotérmicas, endotérmicas, né? Os gráficos de energia e como se mede os calores envolvidos nas reações químicas. Aí falamos do calor de formação de substâncias, falamos dos calores de decomposição das substâncias, dos calores de neutralização de um ácido por uma base, falamos do calor de dissolução, que é aquele que está envolvido na produção de uma solução, ou seja, é o calor envolvido num sistema químico quando um soluto é dissolvido num solvente. Falamos também da energia da ligação, de energia de ligação. Agora, hoje, nós vamos focar essa aula inteira em reações de combustão, calores de combustão. O motivo já foi explicado agora anteriormente, dada a sua importância. Pois bem, o que é a entalpia de combustão? Ela é medida da seguinte forma: é aquela energia, aquele calor envolvido especialmente liberado, são reações exotérmicas. A entalpia de combustão é o calor, é a energia liberada na reação de 1 mol de uma substância combustível com o oxigênio, que é denominado comburente. Então, em toda reação de combustão, nós temos 2 componentes reagentes: a substância que sofre a queima, é o combustível, e aquela que provoca a queima, aquela que faz a queima, é o comburente. Na atmosfera terrestre, o comburente é o gás oxigênio. No laboratório, esses valores de entalpia são medidos com oxigênio puro, né? Tá? Ao contrário da atmosfera, que contém outros gases além do oxigênio. Bom, um aspecto importante é o fato
de que os principais combustíveis dos quais nós utilizamos são compostos orgânicos, são compostos do carbono, tá? São compostos que têm em sua composição carbono, hidrogênio e muitas vezes também oxigênio. Só carbono, é o caso do carvão, o carvão mineral ou o carvão vegetal, são combustíveis importantes. Nós temos os hidrocarbonetos derivados do petróleo, gasolina, gás de cozinha, óleo diesel, que em suas moléculas tem carbono e hidrogênio, e temos também os combustíveis formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, especialmente o etanol, esse álcool combustível que nós usamos, né? Muito bem. As reações de combustão, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser combustão completa, ou seja, aqueles combustíveis que têm carbono, hidrogênio e oxigênio na sua molécula, ao reagirem com o oxigênio, o comburente, se a combustão for o que nós chamamos de completa, os produtos daquela combustão serão apenas dois: gás carbônico e água. Já essa combustão completa, ela ocorre quando a quantidade de oxigênio ela ocorre numa proporção estequiometricamente perfeita, ideal. Ou seja, não há uma deficiência de oxigênio naquela queima, né? Tá? A mistura é uma mistura combustível, o oxigênio é uma mistura bem feita, então o combustível queima completamente. Tá? Isso acontece, por exemplo, quando a chama do gás queimando lá no fogão da nossa casa, quando aquela chama está bem azul, está clarinha, quase imperceptível, aquela combustão é completa. Os gases produzidos são CO2 e água. Agora, se a mistura combustível-oxigênio for pobre em oxigênio, tá? A chama da queima, a combustão, ela fica desfavorecida. A combustão do combustível, a queima do combustível, ela não é 100% eficiente. Isso faz com que o carbono do combustível não seja transformado totalmente em gás carbônico. Parte do carbono do combustível, da gasolina, do óleo diesel, né, é transformado em monóxido de carbono. Então, ou também até carbono, o que nós chamamos de fuligem, é aquela fumaça preta. Essa combustão, pobre em oxigênio, ela é chamada de combustão incompleta. O que acontece na incompleta? Além dos produtos, além dos produtos acima, gás carbônico e água, na combustão incompleta, também podem se formar monóxido de carbono, que é um poluente atmosférico e é nocivo à nossa saúde, e fuligem, tá? Nós aqui, nesse estudo nosso, nós vamos fazer todo o nosso raciocínio, todos os nossos cálculos nessa situação aqui, tá? Na situação ideal. Ok? Vamos para frente. Ali dois exemplos interessantes, ó. Dois exemplos interessantes. O combustível é o mesmo. É esse aqui, ó. É o gás natural, é o metano, ele é chamado de metano, né? É um hidrocarboneto. O gás natural é um combustível muito importante na matriz energética mundial, tá? No Brasil, já se utiliza muito o gás natural como combustível veicular, é o famoso GNV, tem alguns postos, Ouro Preto não tem não, mas tem alguns postos em BH, em Congonhas eu sei que tem, né? Então alguns carros, tem carros que são principalmente taxista, esses táxis, esses carros Uber, o gás natural é mais barato, tá?
Então, o custo por quilômetro rodado é menor. Então, esse gás natural veicular é muito usado por frotistas de táxi, de Uber, né, de aplicativos. Belo Horizonte, boa parte da cidade já é abastecida com gás natural encanado, né, enterrado debaixo da terra. É igual cano d'água, distribuição d'água, lá tem a Gasmig, né, que distribui gás. Né? Também usado em usinas termoelétricas. O maior produtor, o Brasil tem reservas de gás natural na bacia de Santos, na bacia de Campos, mas o maior produtor de gás natural da América Latina é a Bolívia. O Brasil é um grande importador de gás natural da Bolívia. Né? O maior produtor do mundo, se não me engano, é a Rússia. Boa parte da Europa consome gás natural fornecido pela Rússia. Né? A Rússia tem gasodutos para boa parte da Europa, né? Aqueles países europeus lá. Bom, olha a reação de combustão completa do gás natural, do metano. Tá? O gás natural ele sofre a queima e produz CO2 e água, apenas. Está faltando um balanceamento aqui, ó. São 4 hidrogênios, 4H, aqui precisava de 2 multiplicando aqui, um coeficiente 2, ficou faltando, esqueci. Tá? Essa combustão aqui, ela tem um calor de combustão de menos 889,5 kJ por mol. O que significa isso? Para cada 1 mol de gás metano, são liberadas reação exotérmica, tá? São liberados 889,5 kJ. Ok? Só completando o raciocínio, lá na tabela a massa do carbono é 12, o hidrogênio é 1. Então, 1 vezes 4, mais 12, 16. Significa que 16 gramas de gás metano, numa combustão completa, liberam, tá, completamente queimados, 16 gramas, liberam 889,5 kJ. Tá? Agora, se a combustão for incompleta, é aquela que produz monóxido de carbono, fuligem, tá? Olha aqui, ó, o mesmo combustível, o metano. Só que aqui o metano, ele está, a sua combustão está produzindo monóxido de carbono. Nesse caso, né, nem todo o carbono, aliás, o carbono que não foi transformado em CO2, foi transformado em CO. E olha que interessante, o ΔH é menor, o calor liberado nessa combustão incompleta é menor do que na combustão completa. Aqui, ó, 16 gramas de metano, de gás natural, liberam apenas 520 kJ. Ao passo que na completa são liberados 880, quase 890 kJ. É muita diferença. Ou seja, a combustão completa é sempre mais eficiente energeticamente falando. Tá? Isso significa o quê? Que daí a necessidade da gente manter sempre regulado o motor do carro, o motor do caminhão, o motor do ônibus, né? A chama do gás do fogão da nossa casa, né? Do gás sempre deve estar bem azulzinha, bem, aquela chama amarelenta, ela é uma combustão incompleta, aquela chama amarelada, né? Ela é pouco eficiente, ela entrega menos energia do que a completa. Bom, vamos em frente. Nessa tabela aqui estão os valores dos calores de combustão, das entalpias de combustão de alguns combustíveis. Tá? Nós temos aí alguns combustíveis. Tá aí o carvão, é sempre por mol, tá? Sempre calor, quilojoule, poderia ser quilocaloria por mol. Olha lá, o carvão, a queima, a combustão completa de 12 gramas, que é o mol do carbono, né? Fornece essa quantidade de calor lá, menos, todos eles são negativos, todos eles são
exotérmicos, liberam calor. Olha esses dois aqui, ó. Esses dois aqui, esses dois são, o propano e o butano, são dois hidrocarbonetos derivados do petróleo, é o gás de cozinha, é o gás de botijão, né? Chamado de GLP, né? Gás liquefeito de petróleo. Eles têm uma lá, para cada 1 mol de propano, o propano é o C3H8. 1 mol de propano, 1 mol dá 12 vezes 3, 36, com 8, 44 gramas de propano completamente queimados, liberam 2.220 quilojoules. De butano, 2.000 libera 2.800 e tanto quilojoules. A gasolina aqui, ó. A gasolina, esse aqui, na verdade, é o octano. O octano, de fórmula C8H18, é o principal componente da gasolina, tá? O octano, 1 mol de octano, se você fizer a conta aqui, dá 114 gramas. 8 vezes 12, mais 18, dá 114 gramas. 114 gramas de octano, quando completamente queimados, combustão completa, liberam 5.400 e tantas quilocalorias, ó, tá? O acetileno, usado em maçaricos, em oficinas mecânicas, aqui agora, tá? É esse aqui, o nome dele, na verdade, é etino. Gente, essas fórmulas e esses nomes, vocês vão aprender no 3º ano, na química orgânica. Química orgânica. Olha o nosso amigo etanol aqui, o álcool combustível. A fórmula é C2H5OH, tá? O etanol, a energia liberada, o calor liberado na combustão de 1 mol de etanol, são 1.368, menos, tá? São libera, o menos aqui significa que libera calor, né? Para 1 mol dessa substância, 24 com 5, 29, com 16, 45, com 1, 46 gramas. A massa desse bacana aqui, ó, são 46 gramas de etanol completamente queimados, liberam 1.368 quilojoules. E aqui o último da tabela aqui é o nosso amigo hidrogênio. O hidrogênio não é um composto do carbono, não é um hidrocarboneto, mas a fórmula dele é a molécula mais simples que existe, ó, H2. Mas o hidrogênio tem se tornado progressivamente um combustível, inclusive é chamado de combustível limpo, porque quando queima produz água. H2 mais meio de O2 dando H2O. Mas o hidrogênio ainda os combustíveis, os veículos, os motores a hidrogênio ainda estão em fase de teste, de experimentação, né? Ainda é uma tecnologia cara, né? A célula de hidrogênio. Depois põe lá no Google a célula de hidrogênio, tá? Isso, mas ele gradativamente vai substituir esses combustíveis que são derivados do petróleo, são combustíveis fósseis, né? Que além de serem finitos, né? As jazidas vão ter fim em determinada época, são produtores de gases poluentes, CO2, que é feito estufa, monóxido de carbono, CO, que é tóxico para o ser humano, e por aí vai, né? Mas o hidrogênio ainda vai demorar aí uns 40, 50 anos até ele ter um uso comercial, eu acho, né? Muito bem. Vamos agora, eu vou descontinuar essa apresentação, tá? Eu vou descontinuar essa apresentação e vamos fazer agora, eu vou fazer com vocês um exemplo prático de cálculo envolvendo calor de combustão. Por quê? Porque no trabalho de vocês, o trabalho lá que vai ser disponibilizado para vocês lá na próxima terça-feira, no dia 1º de junho, esse trabalho ele vai ter 3 partes diferentes. Eu já estou terminando de fazer ainda.
Tá? Uma é uma pesquisa sobre combustíveis, tá? Então, vocês terão que fazer uma pesquisa sobre determinados combustíveis, gasolina, etanol, óleo diesel, carvão mineral. E nessa pesquisa, vocês vão mostrar lá, escrever para mim lá. Isso vai ser no Word, né? Depois passar para PDF. Obtenção na natureza, processo industrial de produção, impactos ambientais daquele combustível, qual é o consumo daquele combustível no Brasil, anual, né? Coisas desse tipo. E depois, algumas outras questões envolvendo cálculo de calor de combustão. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês um exemplo prático. Vou mostrar para vocês um exemplo prático de cálculo envolvendo calor de combustão. E eu vou fazer isso a partir de um fato que aconteceu recentemente, aconteceu no início desse mês de maio, lá em Contagem, em Belo Horizonte. Tá? Foi no dia 5 de maio desse ano, agora, poucos dias atrás. Um caminhão-tanque, uma carreta-tanque, tá, carregando 25 mil litros, olha lá, 25 mil litros de combustível, explodiu em Contagem. Pegou fogo, explodiu em Contagem, em Belo Horizonte. Lá perto do Itaú Power Shopping, ali perto do Leroy Merlin, ali de Contagem. Né? O que aconteceu nesse dia? Aqui, isso aqui eu estou né, do jornal Estado de Minas. A foto lá do caminhão pegando fogo lá, né? Tá? Olha lá, a notícia, vamos ler a notícia. Está aqui a notícia, ó. A notícia está aqui, ó. Opa, aí. Olha lá. Olha lá. Uma carreta transportava 25, uma carreta tanque, né? 25 mil litros de combustíveis, sendo que 5 mil era de etanol e 20 mil era de gasolina. Esses caminhões tanque, muitas vezes, eles têm mais de um compartimento. Tem 2, 3 compartimentos. Esse aí, ao que tudo indica, eram 2 compartimentos. Um com 5 mil litros de etanol e outro com 20 mil litros de gasolina. Aí o que nós vamos fazer? Eu vou fazer cálculos envolvendo essas quantidades de litros de gasolina. Como é que nós vamos fazer esses cálculos? Eu preparei aqui, eu fiz à mão um exercício envolvendo esses dados, tá? Então, tá lá. Carreta explode com 25 mil litros de combustíveis, tá? Sendo que 20 mil era de gasolina e 5 mil de etanol. O que eu vou... Primeira consideração. A gasolina, na verdade, é uma mistura de líquidos, é uma mistura de hidrocarbonetos. Mas eu vou considerar, para simplificação dos cálculos, tá? Nós vamos considerar a gasolina como sendo apenas o octano. Octano é esse hidrocarboneto que tem 8 átomos de carbono, olha lá, na molécula. Então, esse é o octano. Vamos considerar, então, os 20 mil litros como sendo de octano apenas. E a mesma coisa para o etanol. Nós vamos considerar esse etanol que pegou fogo lá como sendo constituído apenas por C2H5OH. Na verdade, não é, tá? O etanol usado como combustível, vendido nos postos de combustível, ele tem 5% de água. Ele é 95% de etanol, C2H5OH, e 5% de água. Mas aqui, vamos considerar como sendo 100% C2H5OH, assim como na gasolina. Logo abaixo aqui,
nós temos os valores dos calores de combustão desses dois combustíveis. A gasolina, foi mostrado agora há pouco lá naquela tabela, né? A gasolina, o octano, o calor de combustão é de menos 5.471 quilojoules por o mol de octano são 114 gramas. Olha lá. Se 114 gramas forem totalmente queimadas, 114 gramas de octano, o calor liberado vai ser esse aqui, né? 5.471 quilojoules. E o calor liberado na combustão completa de 46 gramas de etanol será de 1.368 quilojoules. Bom, só que agora nós temos uma pequena consideração a fazer. Primeiro, a notícia falou em volume, 5.000 litros, 20.000 litros, mas o calor de combustão é dado em relação à massa, gramas. Por isso que a gente tem que converter o volume em massa por meio da densidade. Olha lá. Então, a densidade do octano é 0,7 kg por litro, a densidade do etanol é 0,8 kg por litro. Qual é o exercício, então? Qual é o nosso exercício? Olha lá. Nós vamos calcular o calor, olha, é importante, ó, expresso em quilocalorias. O dado lá em cima é em kilojoule. Então, nós vamos ter que converter isso, pode ser no começo ou no final, tanto faz, vamos converter no final. Então, calcular o calor liberado naquela explosão lá da notícia. Nós vamos considerar combustão completa, tá? E o rendimento dessas combustões é de 100%. Vamos considerar como sendo rendimento 100%. Então, logo abaixo aqui eu escrevi as equações termoquímicas. Opa, passou, peraí. Calma. Logo abaixo eu escrevi as equações termoquímicas de combustão completa do octano e do etanol. Estão aí as duas equações termoquímicas, com as fórmulas do combustível, do comburente, dos produtos, o balanceamento aqui, tá vendo? 1 mol, 7 sobre 2 mol, 2 mol, 3 mol de água, tá? E o calor envolvido. A equação termoquímica também tem que mencionar o calor envolvido por mol da substância. Muito bem. Vamos seguir. Vamos fazer o cálculo. Vamos lá. Vamos fazer o nosso cálculo. Então, vamos fazer primeiro para a gasolina. São dois cálculos semelhantes, mas são cálculos separados. Por que tem que ser separado? Primeiro que a densidade dos combustíveis é diferente. E segundo, porque os calores de combustão também são diferentes. Então, vamos pegar a gasolina primeiro. A gasolina, qual que era o volume? Eram 20.000 litros. Só que nós temos que transformar 20.000 litros em massa, em quilograma. Para isso, a gente usa a densidade. Olha lá. Densidade é massa sobre volume. Consequentemente, passo o volume multiplicando lá para cima. Massa é densidade vezes volume. No caso do octano, é 0,7 kg por litro, tá? Vezes o volume, 20.000 litros, corta litro com litro, resposta em quilograma, 0,7 vezes 20.000 dá 14.000 quilogramas. Essa foi a massa de octano queimado lá no caminhão, lá na carreta. Lá da equação termoquímica, a gente sabe que 1 mol de octano, a massa molar dele, são 114 gramas. Né? Está lá na equação termoquímica. Só que gramas,
aqui está em quilograma, ó. A massa está em quilograma, e aqui está em grama. Tem que converter. Vamos converter essa aqui para quilograma. 114 gramas correspondem a 0,114 quilogramas. A vírgula aqui, ó, andou 3 casas para a esquerda. Então, o que a gente sabe? Nós sabemos que 0,114 quilogramas queimados de octano liberam 5.471 quilojoules. Assim como 14 mil quilogramas vão liberar X. Isso aqui é uma regra de 3, gente, uma proporção. É como se fosse um exercício lá da estequiometria, só que é aplicado à termoquímica. Massa com massa, calor com calor. Uma regra de 3 comum, normal. Perceberam? Essa parte de cima sai lá da equação termoquímica, essa aqui é o dado do exercício, a parte de baixo é o dado do exercício. Como é que eu resolvo uma regra de 3? É produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, x vezes 0,114 igual a 14 mil vezes 5 mil e tanto. Corta quilo com quilo, quilograma com quilograma, a resposta em quilojoule. Olha lá. Então, fica x igual, menos, por que menos? Porque está liberando calor. 671.877.193 quilojoules. Essa é a quantidade de calor liberada na queima de 14 mil quilogramas de gasolina. Né? Só que o exercício pede que a resposta seja dada em quilocaloria. Qual é a relação quilocaloria-quilojoule? Uma quilocaloria corresponde a 4,18 quilojoules. Então, para converter quilojoule em quilocaloria, a gente multiplica esse resultado por 1 quilocal sobre 4,18 quilojoules. Tá? Essa conta aí é resultado de uma outra regra de 3, né? Ok, gente? Esse aí é resultado de uma regra de 3 também. Então, corta quilojoule com quilojoule, tá? Resposta em quilocalorias. Então, 671 milhões, dividido por 4,18, esse cálculo vai dar menos 160 milhões, 736.170,6 quilocalorias, conforme a pergunta lá do exercício. Então, esse é o calor liberado. Esse é o calor liberado na explosão de 20 mil litros de gasolina, ou seja, de 14 mil quilogramas de gasolinas, o que dá 14 toneladas. Esse caminhão lá transportava 14 toneladas de gasolina. Bom, e para o etanol? Para o etanol, deixa eu descer isso aqui. Para o etanol, o raciocínio é o mesmo. Massa é densidade vezes volume. Né? Então, a densidade do etanol é 0,8. Né? Então, é 0,8 vezes 5 mil litros, que é a quantidade de etanol lá no caminhão-tanque. 0,8 vezes 5 mil dá 4 mil quilogramas. Esqueci de cortar aqui, corta litro com litro. Resposta em quilograma. 1 mol de etanol são 46 gramas. A regra de 3 de novo, massa com calor. Só que vamos passar isso aqui para quilo, a vírgula vai andar 3 casas para a esquerda aqui, ó, 3 para a esquerda. Então, 46 gramas, 1 mol, corresponde a 0,046 quilogramas. Então, ficou fácil. 0,046 quilogramas, que corresponde a 1 mol de etanol, liberam 1.368 quilojoules, 4 mil quilogramas, olha lá, nós calculamos aqui, lá da densidade, vão liberar Y. Então, a resposta é essa. Y igual a menos 118 milhões quilojoules. Convertendo para quilocaloria, multiplica por 1 kcal, divide por 4,18, kJ,
corta quilojoule. Quilojoule é a resposta em quilocaloria. Então, Y, que é o calor liberado na explosão de 5.000 litros de etanol, ou seja, 4.000 quilogramas, vai ser de 28 milhões e tanto aí, 458.498 quilocalorias liberadas nessa explosão de 5.000 litros de etanol. Lembrando que esse cálculo foi simplificado, né, gente? Nós consideramos os combustíveis 100% puros nessas substâncias, consideramos rendimento da reação 100%, né? Tá? E essas densidades aí também eu arredondei. A densidade do 8,2 kg por a do octano é 0,703, não sei o quê. Para 0,7 e 0,8. De tal modo a simplificar o nosso cálculo. E é exatamente esse tipo de cálculo. Vai ter um outro lá, um pouquinho diferente, mas muito fácil. Tá? Uma equivalência energética lá. Mas vai ter um terceiro cálculo, uma terceira parte, que vai envolver exatamente esse cálculo. Cálculo envolvendo calor de combustão para uma certa quantidade, um mol. Aí vocês fiquem atentos para ver se tem que converter de grama para quilograma, né, tal. E esse trabalho, repito, vai estar disponível na próxima terça, dia 1º de junho. Façam no Word, tá? Não precisa fazer à mão, não. A não ser que vocês consigam digitalizar a parte de pesquisa, tudo no Word. Agora, os cálculos, vê se dá para fazer no Word também. Fica mais fácil para eu corrigir, ok? Se não, façam os cálculos à mão, mas façam com uma caneta aqui, igual essa que eu estou usando aqui, ó. Tá? Uma caneta dessas de retroprojetor, né? Uma caneta pilô, aquelas pilô de retroprojetor. Tá? Porque se fizer com canetinha ponta fina, que é a canetinha sem vergonha, Bic, eu não enxergo, tá? Então tem que fazer, se for fazer a parte de cálculo, se for fazer à mão e não no Word, use uma caneta igual essa que vocês estão vendo aí, né? Numa folha branca e tal, e tem que digitalizar bacana, né? Tem que fazer uma digitalização bem feita, né? Não dá para fazer uma digitalização e tem que ser PDF, não fica mandando aqueles arquivos tem uns arquivos aí, JPEG, não manda em PDF. É muito mais nítida a imagem. Ok, gente? Então, vamos retornar lá para a sala. Eu vou fechar esse compartilhamento. Tá? A canetinha é essa aqui, ó. Vamos ver se vai dar para ver. A canetinha é essa aqui, ó. Tá? É uma caneta, ver se dá para focalizar. Opa, ele ficou ruim de ver, né? É uma caneta de retroprojetor. Ela é de ponta média, 2 milímetros de ponta. Ela é uma caneta de ponta 2 milímetros. Tá? Então, se forem fazer os cálculos à mão, usem uma caneta dessa, e não caneta Bic. Ok? Muito bem. Então, um abraço para todo mundo. Nos vemos na aula do dia 8. No dia 1º é essa aula aqui, que está sendo gravada, né? E no dia 8 nos encontramos online novamente. Um grande abraço a todos. Vou parar a gravação.